dia, GD. Estamos aqui mais uma vez em mais uma resenha com um convidado que eu tava querendo falar faz muito tempo, acompanho ele, vejo tudo que ele fala no LinkedIn lá. Ele tá em alta, toda hora aparece no meu feed, mesmo quando eu não pesquiso. E vamos falar um pouco, conhecer um pouco do João. Se apresenta aí, João. Seja bem-vindo, tamo junto. Pô, valeu, Davi. Um prazer aí estar contigo. Até como a gente tinha dito, é a primeira vez que a gente está conversando aqui oficialmente. Então, pô, muito feliz. Me apresentando, eu sou o João. Então, eu trabalho com criação de conteúdo, único e exclusivamente no LinkedIn. Acho que isso é até um pouco diferentão, né, do nosso lado aqui, pra gente que produz conteúdo lá. Eu não estou em nenhuma outra rede social, então, basicamente, eu vejo no LinkedIn uma grande oportunidade, né? Tanto acho que para me posicionar, para aprender, para ensinar os outros e principalmente para construir uma comunidade lá na rede. Eu amo trocar ideia com o pessoal de lá. Eu tava até comentando, acho que semana passada, foi retrasada, que sempre que chega a notificação, geralmente eu já conheço essas pessoas. Pô, eu lembro que eu já conversei com fulano, com ciclano, pô, já apareceram num outro post. Então, é muito legal, assim, ter esse sentimento, né, de produzir um conteúdo que tá, de fato, ajudando a criar uma comunidade. Então, eu faço isso por lá. Além disso, eu também crio vagas em games. O objetivo do Vagas em Games é se tornar mesmo a maior plataforma do Brasil de vagas, né? E isso não só publicando vagas, mas sim educando e ajudando profissionais a se desenvolverem no mercado de games e esportes. Inicialmente no Brasil, quem sabe aí a gente consiga expandir para outros países, mas por enquanto a ideia é incentivar, né, o crescimento da economia através da indústria de games e esportes aqui no Brasil. Eu já atuo como gerente de marketing da agência WAG, que é uma agência também voltada para a indústria de games e esportes. Então, hoje, basicamente, os joguinhos, né, como eu gosto de falar, fazem parte da minha vida, assim, em todos os sentidos. Irado demais, o homem trabalha, hein? Cê é louco, fiquei cansado só de ouvir aqui. Da hora. É Pô, prazer bastante coisa. demais ter você aqui, mano. Pô, você já falou da primeira coisa que eu queria conversar sobre, que é o Vagas em Games. Assim, você falou que você trabalha Uhum. numa agência, que você tem o Vagas, que você tem vários outros projetos. Enfim, você tá sempre fazendo várias coisas. Dá pra perceber pelo LinkedIn e, tipo, pela sua vibe no geral. Mas eu queria entender, pô, porque eu vi o Vagas em Games ser, tipo assim, criado, porque eu já te tinha no LinkedIn, vi a Uhum. coisa tomar forma, aumentar, né? Hoje tem no Instagram também o Vagas, tem no LinkedIn, tem o site, enfim, tá em vários lugares. Pô, da onde surgiu essa ideia, assim, tipo, como que isso rolou? Porque, tipo, já existiam antes do Vagas plataformas e tal, mas mesmo assim você foi lá e fez e tá fazendo uma parada muito da hora, acessível, diferente, então, tipo, da onde veio isso? Queria entender melhor, assim, porque eu nunca parei pra conversar, então já aproveitar o podcast aqui. Beleza. Eu nunca tive a intenção, assim, na real, nunca tinha pensado antes em criar um projeto do tamanho do Vagas. Na verdade, começou, tem aproximadamente 4 anos, né, que eu estou trabalhando dentro desse meio como carreira mesmo, em games e esportes. Já tem uns 7 ou 8 anos que eu estou da indústria, de certo modo, porque eu já participo de muitos hackathons, de muitos game jams como jurado, como tester, então já tem um tempo a mais que eu estou participando, mas como carreira mesmo tem uns 4 anos. E a minha agência é nova, então a WAG ela tem um pouco mais de 5 anos de mercado e eu sempre senti falta da gente conseguir posicionar mais os games como um mercado mesmo, assim. Acho que principalmente levando em consideração as baixas, né, que a gente está sofrendo, e isso já tem uns anos para cá, eu pensei, cara, putz, a gente pode virar o jogo, sabe? Tem alguma coisa que a gente pode fazer que pode virar o jogo. Então, inicialmente, eu tinha pensado na minha agência, no meu próprio desenvolvimento pessoal e profissional. Então, eu comecei lá no LinkedIn a gerar conteúdo de jogos, mesmo. Então, eu comecei a falar sobre jogos, tudo isso. E eu pensei, cara, o que é que eu posso fazer aqui que pode me ajudar a crescer e também que pode ajudar as pessoas que estão procurando por oportunidades assim como eu tive. Só para você ter noção, hoje eu estou na minha primeira experiência profissional nesse mercado. Então, eu estou na UAG, como eu disse, há quase 5 anos, 4 anos e meio, na verdade. E é a primeira experiência mesmo que eu tive. Eu nunca trabalhei na indústria como carreira mesmo. Então eu pensei, cara, o que é que eu posso fazer que pode ajudar as pessoas a terem a mesma experiência que eu tive, né? De sair de um outro mercado e entrar no mercado que você gosta tanto, assim, que sonha tanto em trabalhar. E aí eu comecei a acompanhar a Mari Muniz, que trabalha como community manager, trabalhava como community manager no Itaú na época, e ela divulgava, né, nas redes sociais dela uma lista de vagas em games e esportes. Eu pensei, cara, o que é que eu posso fazer para ajudar isso daqui, né? Então eu comecei a sentir falta de algumas vagas remotas
E aí foi quando eu tive esse pensamento, cara, quer saber? Deixa eu fazer algo que seja, por exemplo, complementar ao trabalho que ela já está fazendo, assim. Então eu comecei a divulgar listas de vagas remotas. Com o tempo essas listas foram aumentando, até que eu comecei a conhecer pessoas, né? E o Guaranis apareceu na minha vida, assim. Então quando o Antônio apareceu na minha vida, a gente começou a trocar ideia e ele falou, cara, por que que tu não cria um projeto independente, assim? Acho que essas listas de vagas são muito legais para criar uma plataforma, ou então algum projeto que possa direcionar só essas vagas, que possa falar só sobre isso. E é praticamente assim que a gente conversou. No dia seguinte, já fizemos tudo, assim. Então, eu criei o Vagas em Games no LinkedIn. Tive muita sorte, porque, por incrível que pareça, esse domínio também estava liberado. Então, Vagas em Games é um domínio muito bom, assim, eu Bom acho, né? demais, bom Para um demais. projeto. É Fácil de lembrar. excelente, assim, fácil de lembrar e o tráfego no site já começou altíssimo, assim. Eu indexei na mesma semana, consegui indexar na mesma semana e o tráfego é altíssimo, mesmo não tendo conteúdo, praticamente, né? Então, praticamente só com o nome do projeto a gente já tem visibilidade. Então, no dia seguinte já criei as redes sociais, que foi no LinkedIn inicialmente, foi criado o site e aí pronto, e aí o projeto começou a crescer. Então, eu consegui gerar conteúdo para mim através do Vagas, então falando sobre carreira, falando sobre as vagas que estavam abertas. Todo dia eu divulgava acho que umas 30 vagas pelo perfil. A gente mudou hoje um pouco o modelo, né? Então hoje o Vagas gera mais conteúdo mesmo, mas a intenção é voltar a divulgar essas vagas. Então, nessa época, no início, era só divulgando vaga mesmo, sim. Então, todo dia eu acho que era possível ver umas 15 publicações lá por dia, falando sobre oportunidades que estavam abertas. E eu usava também a minha visibilidade, né, que eu já tinha de certo modo quando o projeto saiu, para promover o Vagas em Games e ajudar outras pessoas. Foi muito legal, assim, teve um feedback muito bacana, muito bacana. Muita gente veio apoiar, assim, agradecer. Inclusive, acho que com uns 4 ou 5 meses de projeto, eu até lancei uma pesquisa, uma enquete lá no LinkedIn, e tinha gente até falando que já tinha sido recrutado, assim, acho que foram umas 16 a 20 pessoas na época que Que disseram irado. que tinham sido recrutados, assim. Então, acho que com 4 meses de projeto, putz, para mim foi um resultado maravilhoso, até porque é isso que eu quero, né? Então, Uhum, não tirei um centavo até agora com uhum, vagas. É um projeto que eu invisto, né? Que eu não lucro com isso, porque o meu único objetivo mesmo é conseguir ajudar a comunidade, assim. Tem outras formas de fonte de renda, então nunca cheguei a pensar no Vagas mesmo como um negócio, mas sim como um projeto e como algo que pode ajudar a fortalecer a comunidade gamer, né? Então, uhum. ainda bem que hoje tá dando certo. Sendo bem sério contigo, eu não estou muito feliz com o projeto, porque eu sei que tem muita coisa que pode melhorar, muita coisa mesmo. Acho que principalmente na gestão mesmo. Hoje tem pessoas, né, que estão ajudando voluntariamente. Então eu sei que tem coisas que eu posso melhorar, assim, no dia a dia, na rotina, nas atividades, na experiência dessas pessoas e também na experiência do próprio usuário que está acompanhando o projeto, o site também. Então tem coisas para melhorar. Então eu tenho esses feedbacks já e já estou me organizando para conseguir trazer algo ainda maior, né? Nesse ano de Irado. 2025. Tenho certeza que Irado vai dar tudo demais, certo. mano. Eu entendo muito essa sensação de falta de satisfação. Acho que é uma coisa que qualquer pessoa que trabalha com jogos no geral, independente se é com vagas ou desenvolvendo, ou enfim, acho que a gente nunca tá satisfeito, que é uma coisa boa e terrível ao mesmo tempo, né? E, pô, mas assim, de Exato. qualquer forma, eu gosto muito, já te falei, falo de novo aqui no podcast, parabéns pelo projeto. É muito, muito legal, acho que ter essa parada dos dados comprovando a eficácia do projeto, né? De realmente fazer a diferença na vida de alguma pessoa. E mais do que uma pessoa, fez já de várias pessoas. Então, pô, só isso, essas 15, 16, enfim, não sei quantas pessoas já são hoje, com certeza são mais. Mas toda essa galera que conseguiu uma oportunidade, viu ali uma possibilidade de mudança de vida, uma recolocação, trabalhando com jogos, esportes, enfim. Acho que isso tem muito valor, a gente precisa muito disso no mercado, como outros projetos, né? Mentorias do Antônio, o Vagas que você está fazendo, e outros projetos que vão surgir aí, eu tenho esperança. Então, pô, isso é bem importante, mostra que tem como trabalhar com jogos, viver com jogos no Brasil. Acho que você, Antônio e outras pessoas, a gente tá aqui para mostrar isso pra galera, então muito legal ver o Vagas. Inclusive, pessoal, a gente está falando bastante do projeto. Se você não conhece ainda, vai estar o link na descrição do podcast para você dar uma olhada nas vagas, no projeto como um todo, no LinkedIn do João também. E, cara, eu queria falar de uma coisa um pouco fora do Vagas em si, que achei que você deu uma introduzida legal, mas uma coisa que
caso vocês não conheçam e não sigam o João no LinkedIn, vira e mexe, ele posta um certificado, que eu acho muito legal isso. E o certificado do João, que ele posta vira e mexe lá, são jogos platinados, mano. Eu acho essa parada muito da hora, que pro João, acho que eu quero que você me explique exatamente, mas do que eu tô vendo, você considera que um jogo platinado é como se fosse um certificado? Como é que é isso, mano? Acho isso muito legal. Assim como no curso, né, tem as etapas, então você concluiu 50, 60, 70% do curso. Para mim, um guia de platina é a mesma coisa, assim. Eu sempre fui de platinar jogos, então hoje eu não tenho console, hoje só jogo em PC mesmo, mas mesmo quando eu tinha console eu só jogava para platinar. Porque eu acho que, obviamente, né, tem algumas platinas que eu sempre digo que são mais inúteis, assim, que elas não agregam muito na experiência. Acho que principalmente eu jogo tanto como hobby quanto para testar novas, para testar as funcionalidades, performance, desempenho, tudo isso. E ao mesmo tempo eu sei que tem algumas platinas que não servem muito, assim, que não tiram o que um jogo deveria oferecer, sabe? Que vão além disso, parece que estão lá só por estar. Mas ao mesmo tempo eu adoro essa sensação de fechar alguma coisa desafiadora. Então eu sou muito apaixonado por isso, eu acho que desde criança que eu jogo e eu jogo mais pelo desafio. Eu não gosto de jogos fáceis, por exemplo, então eu sou fãzaço de jogos Souls-like, que hoje não tem jeito, são os jogos mais difíceis. Está quase sendo ultrapassado. Acho que hoje os devs estão criando jogos plataforma, Metroidvania, alguns roguelikes bem mais desafiadores do que Souls-like, mas ainda assim eu adoro também. Eu não sou muito bom em plataforma, então por isso que eu jogo mais os de ação mesmo, do estilo Dark Souls, algo assim. Eu sempre gostei muito desse desafio e eu comecei a sentir aquela dopamina exagerada quando eu jogo. Eu pensei, cara, que prazer, que sensação boa, assim, a de é, matar um boss, a de conseguir uma conquista, sabe? Pô, por que é que eu não posso explorar tudo isso? E acho que quando a gente publica um certificado, a gente está querendo reforçar um desafio que foi superado, uma conquista que a gente teve. E para mim, você zerar um jogo é a mesma coisa. É a mesma sensação. Acho que para quem ama jogos, né? Sente do mesmo jeito de quem gosta muito de estar lendo livros ou de quem gosta muito de estar fazendo cursos. Então, hoje, por exemplo, quando a gente termina de ler um livro, infelizmente não tem nenhum tipo de certificado. Mas quando a gente fecha um jogo, tem, né? Entre aspas, assim, Uhum. que é um print que você pode tirar de Aham. qualquer da Steam, da PSN, do Xbox. Então, dá para tirar esses prints e jogar como se fosse um certificado, assim. Eu comecei a fazer isso no LinkedIn no fim do ano passado, se eu não me engano. E por incrível que pareça, deu certo, assim, no sentido de ter muitas pessoas se sentindo influenciadas e animadas também para fazer isso. Eu tenho muita gente que fala, pô, cara, que massa, parabéns, eu consegui também esse, tenta aquele, pô, vou começar a fazer isso. O pessoal que me manda mensagem falando, cara, que legal, é diferente, né, ver esse tipo de conteúdo no LinkedIn, assim. E uma Uhum. das vantagens é que a funcionalidade de certificado no LinkedIn aceita qualquer tipo de imagem. Então, se eu pego um print, eu consigo tranquilamente comemorar uma ocasião, entre aspas, né, que é essa de platinar um jogo, assim. Uhum. Então, putz, é algo que eu sempre estimulo. Sei que não é para todo mundo, Sim, sim. mas eu Cara, eu não sou sempre muito de incentivo, assim. platinar jogo, sabia? Uhum. Se eu platinei 5 jogos na vida foi muito. Não sou essa pessoa, mas achei a ideia muito maneira, assim, tipo. Eu gosto muito quando alguém tem uma ideia diferente, tá ligado? Meio Aham. que subverte uma coisa que as pessoas estão acostumadas a ver de certa forma. Então, um certificado no LinkedIn. Eu nunca em 1000 anos imaginaria, tipo, a possibilidade de colocar uma platina como um certificado. Mas aí quando eu vi você Uhum. fazendo, eu falei, cara, isso faz sentido. Porque o jogo, ele é um desafio assim como você fazer um curso também, né? Você tem que Exato. passar as fases, você tem, dependendo do desafio, dependendo do jogo, mais lógica, menos lógica, mais etapas, menos etapas. Num jogo, jogos como, sei lá, Tunic, Zelda, enfim, jogos com muito mistério, assim, você tem muitas camadas de exploração, então mostra muitas habilidades, né? Assim, além do jogo em si, habilidades cognitivas, de raciocínio lógico, enfim. Exato. É bem E, interessante isso. e ajuda também a gente a se desenvolver, né? Até abrindo, por exemplo, algo super pessoal, eu não sou uma pessoa muito paciente. Então, eu, por exemplo, pô, sou torcedor do Ceará, né? Aqui em Uhum. Fortaleza. E eu acho que não dá para ser torcedor do Ceará e ser feliz ao mesmo tempo. Então, eu não sou muito paciente, assim, muito por causa de futebol, por causa de outras coisas também. Então, para mim, viver um desafio desses, eu nunca esqueci da platina de Dark Souls 3, que eu joguei 100% offline, e no offline você precisa pegar
os farms de. Tipo das guildas, assim, do jogo, esqueci Uhum. o nome, assim. E sem brincadeira. Teve um desses farms que, inclusive, eu até procurava guias, porque eu não encontrava em lugar nenhum. E eu descobri que é isso mesmo, assim, é porque era um negócio que tinha 0,05% de chance de aparecer. Então, eu acho que foi um troféu só que demorou por volta de 4 ou 5 horas. Se eu não me engano, até mais. Então, isso ajuda, sabe, com que eu desenvolva até minhas soft skills, assim. Então, ser um cara mais paciente, ser mais resiliente. Isso tem me ajudado bastante, assim, no dia a dia. Eu sinto que eu tô ficando bem mais paciente. Hoje já consigo assistir o jogo do Ceará sem explodir muito, né? Perfeito, perfeito. Cara, eu esse ano eu tô com uma meta também, até inspirado em você, assim, eu quero zerar mais jogos. Não sei se platinar pra mim talvez seja muito, mas eu quero zerar. Porque assim, falando Uhum, da experiência do ponto de vista assim, trabalhando com game design, sendo game designer, eu criei uma relação que eu não acho tão maneira, mas que é muito prática com jogos, de puta, tem um certo jogo que eu tô interessado, aí eu vou jogar ele ali uns 10, 15%, 20%, 50% se muito, se eu gosto muito do jogo, porque aí com esse 50% eu já entendi o que eu queria entender. Então, puta, como que é aquela uhum. mecânica, como que se desenvolve o sistema, como que funciona essa progressão, o balanceamento, se ele vai mais rápido ou mais devagar, o ritmo do jogo. E aí eu chego ali num ponto do jogo que eu falo, tá, entendi o que eu queria entender. Que isso é uma coisa bem perigosa, assim, do game design também, que às vezes eu não entendi, não. Às vezes eu deveria zerar pra entender tudo, mas também tem essa questão de pressa, né, de demanda, de cada vez fazer as coisas mais rápido e tal. E aí tem tantos jogos pra jogar no mundo também, que eu acho que eu fico me sentindo muito assim, caramba, eu tô aqui gastando tempo com esse jogo, eu podia estar experimentando outro, sabe? E aí eu vou e testo Sim, outro jogo, aí eu faço essa mesma coisa de tentar entender e analisar mais tecnicamente o jogo. Aí eu jogo mais uns 30%, eu falo, tá bom, vou para um próximo jogo. Também tem essa coisa de que tem muito jogo que, por algum motivo, bota 20 horas de gameplay sem precisar, na minha opinião. Tem muito uhum, jogo que tem 30, 40, 50 horas que poderia ser 15, assim, tranquilo. E sim, aí, pô, eu não quero ficar 40 horas sabendo que vai ser um processo de grind, né, de repetição ali, muitas vezes de quest, de mecânica, né, um core loop repetitivo, uma coisa que fica batida. E eu não quero repetir, tá ligado? E às vezes, tipo, tem gente que gosta de grinding, dessas coisas, mas eu até por trabalhar com isso, tá o tempo inteiro mexendo, acho que fiquei de saco cheio. Então eu tenho um eu pouco de entendo. dificuldade. Mas eu quero muito, mano. Esse ano eu quero zerar, quero ter os meus certificados ali, mais humilde só de terminar o jogo, mas eu quero. Tá ótimo É, também. esse ano eu zerei um jogo já, mano. Zerei aquele, não sei se você chegou a jogar, o Stray, aquele do gato, sabe? Putz, esse jogo aí é um que eu tô atrás da platina. Só falta um troféu, que é o. Na primeira fuga. Não sei se tu lembra. A Nossa, eu primeira sei, uma amiga minha platinou e ela ficou falando disso. Ela falou que ficou muito tempo nessa fuga. é o mais difícil, assim. Só que é bizarro, porque isso é muita RNG, esse troféu. Ao mesmo tempo, meu irmão conseguiu de primeira. E eu, sem brincadeira, acho que no ano passado, eu passei uns 5 dias, todo dia jogando um pouco mais de 1 hora tentando e não consegui. Até hoje é o único troféu que falta, assim. Só que isso Uhum. era no PlayStation, então eu vou ter que fazer tudo de novo no PC. Aqui. Até do que tu tava falando, eu já meio que estabeleci. Eu sempre estabeleço jogos que eu quero platinar, né? Então já escolhi até os do mês que vem. A ideia é que seja Skyrim, o Disco Elysium e fechar a Layers of Fear. E até outro ponto que tu disse agora sobre esse sentimento de progressão, de você não entender o game design do jogo, Layers of Fear acho que foi o jogo que mais me pegou nisso na vida, assim. Porque nas primeiras 3 horas de jogo tu não entende absolutamente nada do que você tá fazendo, do que tá acontecendo ali. E com o tempo, a progressão do jogo é maravilhosa, assim. Então tem uma lore super interessante se você explora, se você se concentra no jogo principalmente. Então dispersa do mundo, se concentra. Você começa a entender as coisas. Então eu senti que foi um jogo que ele mudou muito o meu ponto de vista sobre dar mais oportunidades para Uhum. outras experiências de games, assim. Eu comecei a jogar agora. Eu não gosto de falar mal de jogos, porque eu acho que todo jogo tem o seu valor, assim. Eu sei que tem Uhum. jogos que são projetos ou que são testes, tem gente que tá usando para aprender, sabe? Eu joguei um jogo muito engraçado semana passada que se chama Pinguim Alguma Coisa 2. Uhum. Lies of Pinguim, né? Que é como se Uhum. fosse o Lies of P, só que com um pinguim. E, putz, eu não vou falar mal do jogo assim, mas é um jogo bem difícil de cair no gosto assim das pessoas, porque é um jogo que você não entende o que está acontecendo e tu não vê nenhum tipo de evolução na progressão. E quando eu comparei com Layers of Fear, que ó,
beleza, são duas propostas bem diferentes, mas é um jogo que ele é, te mostra a importância de você trabalhar um game design que seja é, interessante a ponto de você ir se envolvendo com a história, de você querer saber o que está acontecendo, de você imergir nisso. Então, é um jogo que, inclusive, eu super recomendo. E tá no guia de platina aí pro mês que vem. Irado, irado. Cara, muito bom, mano. E eu tava falando dessa parada de você postar as platinas no LinkedIn e sobre o seu LinkedIn, enfim, o Vagas. E, assim, eu já falei aqui várias vezes no podcast, o pessoal já não deve aguentar mais, inclusive. Mas pra quem caiu de paraquedas nesse episódio, eu já falei algumas vezes que eu comecei a criar conteúdo tanto pra eu aprender quanto para eu conseguir mostrar que eu estava aprendendo e criar uma comunidade e conseguir melhorar minha marca pessoal tal, e dar mais oportunidades de eu trabalhar em outros projetos legais de game design, mostrando que eu estava aprendendo e que eu estava fazendo coisas legais. Para você, assim, como que foi essa relação de começar a criar conteúdo no LinkedIn voltado para jogos? Você falou que você tem a agência e você tem o Vagas, e aí, tipo, já fazia Uhum. sentido dentro desses contextos, mas assim, falando do João, né, e não do Vagas, não. Você é uma pessoa muito ativa no LinkedIn faz muito tempo, é muito consistente. Tipo assim, da onde veio essa vontade? Tipo, a galera que não publica conteúdo muitas vezes não tá tão por dentro assim, nem por mal nem nada, mas acaba virando um terceiro trabalho, assim, criar conteúdo com consistência, né? Então, da onde vem essa motivação, essa vontade, enfim, porque você fala de vários assuntos diversos, às vezes fala de uma Uhum. parada que envolve games de certa forma, mas nem sempre tá tão atrelado. Ontem, acho que foi, antes de ontem, você postou. Ontem, no dia, na data que a gente tá falando, né? Mas você postou um guia da sua relação de criação de conteúdo, o que você aprendeu. Então, meio que eu sinto que tudo você consegue transformar num conteúdo voltado pra jogos ou da sua vida, da sua vivência. Uhum. Da onde veio isso? Tipo assim, motivação, pá. Isso tudo foi uma progressão, eu fui me sentindo mais à vontade, né, com a rede social com o tempo. Mas eu comecei pensando em gerar leads para minha agência. Então, o meu objetivo era desenvolver conteúdos mais voltados a negócios mesmo, de jogos, criar uma rede de marcas ou de lideranças interessadas, e aí começar a discutir sobre algum tipo de proposta, algum projeto legal que a gente pudesse se envolver. Então, esse foi o objetivo, mesmo no início. Só que eu comecei a aprender muito com esse processo. Então, acho que sempre que eu postava alguma coisa, no começo eu era bem mais robozinho, assim, eu era bem mais técnico, e eu começava a postar, por exemplo, relatórios, notícias sobre o mercado mesmo. Então, não uma notícia, por exemplo, sobre o lançamento de um jogo, algo assim, mas sobre o mercado mesmo. Então, sobre faturamento, sobre vendas. Então, eu publicava muito sobre isso, sobre relação de marcas com o público gamer, marketing de influenciadores para jogos. Então, falava muito sobre questões mais técnicas, eu ainda falo sobre isso hoje, mas no começo era só isso. Eu nunca tive o receio de flopar no começo, porque eu acompanhava o LinkedIn e eu via que a comunidade gamer não era tão grande, principalmente no Brasil. Acho que nos 3 primeiros meses, a maioria do meu benchmark era com influenciadores gringos. Então, pouquíssimas pessoas daqui do país que falam, né, abertamente assim sobre carreira em jogos, sobre notícias, sobre esse mercado como um todo. Então, eu senti muita falta disso no Brasil e eu pensei, cara, putz, alguém vai começar a falar sobre isso. Eu tenho certeza que alguém vai começar a falar sobre isso. Deixa eu tentar aqui. Comecei a produzir conteúdo. O meu conteúdo até hoje eu ainda acho que tem muito a melhorar, então eu ainda sinto que eu tô longe assim de fato ser bom com a produção de conteúdo, mas isso é algo que não me impede, sabe? Eu não sou aquele que incentiva, começa a produzir conteúdo. Infelizmente, com o crescimento, a gente acaba se conectando muito com um grupo, né, de pessoas que falam muito sobre isso. Começa a produzir conteúdo. Pô, quer crescer na vida? Começa a produzir conteúdo. Quer fazer isso? Começa a produzir conteúdo. E eu acho que tem limites, assim. Tem Uhum. momentos para você produzir, tem fases da vida que é importante que você produza. Então, eu acho que depende muito do momento da pessoa para começar a trabalhar com esse tipo de conteúdo lá. Tem pessoa que Uhum. produz e tem pessoa que absorve, né, melhor assim. Então, o fato de, por exemplo, digamos que eu não produzisse conteúdo, mas eu fosse uma pessoa que usa muito redes sociais, independente de ser o LinkedIn ou de ser outra, só para ler conteúdos, para aprender, para compartilhar isso, sem obrigatoriamente eu produzir nada. Então, eu entendo que tem pessoas que também crescem dessa forma, né? Se desenvolvem pessoalmente, se desenvolvem profissionalmente. Então, a obrigatoriedade de produzir conteúdo não existe. Mas
quando aconteceu, por exemplo, no fim do ano passado, de terem os primeiros. Fim do ano passado, não, fim do ano retrasado. De terem os primeiros layoffs no mercado, na saída da Hitmarker aqui no Brasil, de eu ver muitos profissionais de jogos que estavam procurando por emprego. Então eu decidi dar esse passo, além, né, era um passo que realmente estava bem acima do que eu podia dar na época, e só fui produzindo mesmo. Fiz um Uhum. mapeamento do tipo de conteúdo, fui produzindo, decidi fazer conteúdo todo dia, nunca me liguei em nenhuma regra assim de conteúdo, então eu nunca analisei a minha audiência, nunca parei para ver, os melhores horários são esses, o dia que a galera mais engaja são esses. Não, se eu tenho uma coisa legal que eu sinto que é legal de publicar, eu publico todo dia, eu faço algum conteúdo lá, e isso me ajuda muito, até como tu disse, a aprender. Então, era um dos meus objetivos também, e hoje eu sei que eu sou um profissional muito mais capacitado do que eu era há um ano atrás. Então, isso tem me ajudado muito. Como eu disse, eu não me prendo a absolutamente nada, só perco a vergonha mesmo. Eu ainda tenho muita vergonha, então, até eu achei muito legal quando tu começou a produzir conteúdo mostrando o teu rosto mesmo, porque é Aham. algo que eu não sei porque eu morro de vergonha. Eu Cara, mas eu não não. gosto também, sabia? É uma parada que eu faço com parcimônia. Eu Uhum, tenho meus vídeos no YouTube que eu faço com uma frequência bem menor, mas eu ainda posto de vez em quando lá. E eu evito lá, uhum, por exemplo, porque vídeo mais longo não vai, mano. Passou de 1 minuto pra mim, muito difícil. Eu prefiro fazer um negócio mais bem total. editado, tipo no LinkedIn mesmo. Eu fico mais à vontade fazendo carrossel, fazendo post específico com imagem. Inclusive, Uhum. no fundo eu fico triste com essa parada do algoritmo do vídeo em tudo. Tipo, eu gosto bem mais de ler, de escrever e de falar só. Acho que por isso também que eu tenho podcast faz um tempo, porque eu gosto mais de falar sem ter essa preocupação de tipo, pô, tô no ângulo certo, tô maneiro, sei lá o Uhum. quê. Claro, assim, eu acho que tem muito valor o vídeo, dependendo do contexto, mas eu não gosto de forçar sempre o vídeo, tá ligado? Então, eu não fico falando isso, né? Nunca falo dessas coisas mais pessoais, assim, mas abrindo, assim, um pouco, eu não gosto, mano. Não gosto de me gravar, tipo assim, quando eu edito, sai o resultado final, eu fico satisfeito. Eu gravo várias vezes, Uhum. edito, e aí eu acho maneiro. Mas o processo em si, pra mim, mano, ele não é gostoso. Eu gosto de escrever, gosto de criar post com imagem, com paradinha assim, dando exemplo. Gosto de vídeo quando não tem a minha cara. Mas certos momentos e certas coisas eu percebi que fazia mais sentido mostrar quem eu era, até para as pessoas botarem fé no que eu tô falando de game design, de processo Sim, de desenvolvimento. Porque tem isso também, né? Por mais que eu não goste, traz uma credibilidade você colocar a sua cara ali. Né? As te pessoas, tipo, humaniza também, né? sim, sim, total. Isso é uma coisa que eu percebi. Por bastante tempo a minha foto no LinkedIn, ela era um desenho meu, que assim, era bem parecido Eu comigo. lembro. Aham. Eu acho que parece eu, aquele desenho. Mas, se você nunca me viu, assim, quem me conhecia já, ao vivo, a cores e tal, beleza, aquele desenho é o Batista. Mas pessoas que nunca me viram, cara, começou a acontecer um negócio que foi o que me fez trocar pra uma foto de verdade minha e começar a mostrar mais a cara de tempos em tempos. Eu fui, acho que foi na Gamescom do ano passado, na BGS, não lembro. Algum desses eventos grandes de jogos eu fui ano passado. E aí eu tava com o Enes do Crystal Jogos, ele tava Uhum. apresentando o jogo dele lá, né, o Cyber War. E aí apareceu um menino lá que gostava muito do canal dele, dos conteúdos dele, tirou foto com ele e tal. Aí falou que gostava de game design, de game dev. Aí o Enes virou e falou, pô, então você deve conhecer o Batista, né? Aí ele me olhou assim com uma cara, tipo, quem que é esse cara, tá ligado? Aí eu falei, mano, aí eu falei pro Enes, tipo, pô, acho que o cara talvez nem conheça ele, Batista. Mas, tipo assim, não é um desenho, a foto? Eu falei, pô, sou eu. Depois dessa interação, eu falei, pô, eu preciso mudar pra minha cara, tá ligado? Porque o cara era um menino que gostava, me seguia no LinkedIn, nos lugares, mas ele não se ligou que eu tava do lado dele, tá ligado? Aí eu falei, pô, isso tá me prejudicando em certas interações, em evento de jogo, essas coisas. Principalmente se eu fosse falar com algum estúdio, fechar algum freela de game design, alguma consultoria. Muitas vezes eu acho que isso tava fazendo as pessoas não saberem que o Batista era eu. Porque era um desenho, não eu, tá ligado? E aí eu comecei a mostrar mais a cara até pra me ajudar profissionalmente também. Então eu senti que não é a coisa que eu mais gosto, achei interessante você falar, porque eu acho que tem gente que assume que eu gosto, enfim, porque eu acho que passo uma imagem legal assim no vídeo, mas não gosto, mano. Uhum. Não é uma coisa que não me deixa feliz, não. Então, engraçado isso aí, porque eu vi nos últimos 3 ou 4 meses
que tem uma galera, assim, que a gente tem até conexão em comum, que começou a produzir conteúdo em vídeo e Sim, parou. Parou, sim, sim. total, assim. Aí eu, cara, qual é, assim? Será que tá todo mundo igualzinho a mim, assim, nesse pensamento de que não gostam? Então, será que é porque não tá dando resultado? Então eu me sinto menos mal. Só que às vezes eu fico querendo variar nos formatos. Aí sempre que eu penso, vamos variar nos formatos, sem brincadeira, o primeiro que aparece na minha cabeça é eu gravar um vídeo falando alguma coisa, assim. E às vezes eu fico pensando, né, em fazer isso, mas aí eu levo em consideração que hoje eu não tenho Instagram, hoje eu não tenho TikTok, então eu não tô em nenhuma rede social. E eu, cara, putz, aqui já é uma rede que não tem esse costume, né, do usuário de estar vendo um vídeo com o rosto das outras pessoas. Então eu vou seguir aqui a minha linha, por enquanto tá dando certo. Vou tentar mudar alguma coisa aqui no editorial, tentar fazer outro tipo de conteúdo e tal, mas vamos manter os formatos. Quando começar a dar muito errado, aí eu vejo a possibilidade de fazer outras coisas. Então, acho que isso sempre fica na minha cabeça, só que a guruzada, né, pelo menos de redes sociais, sempre diz, teste tudo. Pô, quando você entrar numa rede social, tem que usar todos os formatos possíveis. No LinkedIn, você pode fazer a news, né, também, então pode gravar vídeo. E eu nunca fiz isso, nunca, assim, nunca fiz nada disso. Então, pelo menos eu tento muito reforçar sobre essa questão de você fazer o que se sente mais confortável, assim, né? Até, por exemplo, tu dizendo que não gosta de gravar vídeo, mas se de certo modo tu tá disposto e se sente confortável publicando o conteúdo, pô, testa assim, sabe? Mas também se não se sente, tenta nem forçar nada, assim. Eu tento levar essa premissa para mim, Uhum. né? Acho que foi no ano passado, eu até passei mal vergonha, porque lá no LinkedIn eu falei, gente, ó, tô voltando pro Instagram e tal, fazendo Instagram pessoal, vai ter conteúdo diferente. Quando foi 2 dias depois, eu apaguei meu. Aí Pode crer. apaguei o post lá também, porque, putz, pra mim não funciona, sabe? Pode crer. Cara, entendo, entendo. Eu acho que isso que você falou vem muito de encontro com uma coisa que eu falo bastante, que eu vou aproveitar para falar de novo agora, que é, eu acho que o mais importante sobre criar conteúdo e ter uma imagem, uma marca pessoal, quando você tá falando de games na internet, assim, do que eu aprendi, vendo o João também, e outras pessoas que eu acho que conseguiram alguma notoriedade, algum nicho, alguma parada específica, é mais sobre a consistência. Então, se você Uhum. tem que encontrar uma parada que faz sentido pra você, que você sinta algum mínimo prazer, assim, você não precisa adorar também, porque eu acho que é uma coisa que é importante, pode te ajudar na carreira, e se você conseguir fazer de alguma forma e você veja que é sustentável, acho que vale a pena. Eu concordo com o que o João falou, acho que não é pra todo mundo, acho que você não precisa se forçar se você não gosta, senão você só vai acabar tendo algum burnout, alguma parada ruim. Mas se você sente algum prazer em encontrar algum formato, uma newsletter, é um artigo, enfim, um jeito que você consegue colocar suas ideias e uma parada que te promove profissionalmente e a sua imagem, eu acho que é muito legal. Então é mais, pra mim, hoje, eu percebi isso, que é mais sobre consistência em encontrar uma coisa que pra você faz sentido. Então tem pessoas que eu sigo bastante gente de outros nichos no LinkedIn, no Instagram, enfim. Né? Marketing, design gráfico, enfim, newsletter. Eu sigo gente de várias coisas diferentes até pra sentir que eu tô saindo um pouco disso e pegando ideias legais de outros lugares, né? E todas essas Uhum. pessoas desses gêneros, dessas paradas diferentes de conteúdo, cada pessoa tem pessoas que são, putz, a pessoa tem 80 mil seguidores, ela só posta carrossel no LinkedIn, por exemplo. E pra ela é a parada, porque ela sabe fazer e ela consegue passar a ideia dela bem, e ela consegue ser consistente. E pra outra Sim, pessoa é o vídeo, ela só posta um vídeo. A outra pessoa é só a imagem e uma imagem de um certo jeito. E ela conseguiu patentear aquilo pra ela. Então, outra pessoa tem 100 mil pessoas assinando a newsletter dela, ela só escreve a newsletter. Você tem que achar a sua parada e ser consistente naquilo e insistir também, porque é isso, o João faz conteúdo faz bastante tempo, muito tempo, eu também comecei a postar no LinkedIn em 2021 e agora que uhum. alguém começa a ver, sabe? É um processo ali que você tem que ter paciência, envolve consistência, é chato, mas é isso, assim, eu acho que é o que eu tenho aprendido. Não sei se você compartilha da mesma vivência, assim. Total. Inclusive, acho que foi na metade do ano passado, eu parei para ver os meus primeiros posts. E não tinha nenhum engajamento assim. Então, era realmente nenhum engajamento. Tinha um mínimo de alcance possível, mas nenhum engajamento. E hoje, quando eu vejo, eu ainda estou muito longe da onde eu quero chegar, mas hoje, quando eu vejo a evolução, né?
desde o início até agora, cara, se eu acho que se fosse muita gente já teria desistido no começo, porque viram que não estava dando certo e hoje dá tudo certo, assim, o tem um grupo, né, de pessoas que me acompanha, que está presente no dia a dia, que troca ideia por mensagens também. Então, conheci muita gente legal. Obviamente, né, eu sei que hoje muita, tem uma galera assim que é autoridade lá no LinkedIn, que com certeza recebe 50 mil mensagens por dia, 30 mil propostas por dia. Não é o meu caso. Ou ao mesmo tempo eu estou bem tranquilo quanto a isso, porque não é o meu objetivo. Mas, putz, receber uma mensagem, sabe, um comentário agradecendo por alguma coisa, elogiando alguma coisa, putz, para mim já é uma conquista, assim, já é uma grande conquista e pelo menos isso que me motiva, assim. No ano passado eu tive muitas crises emocionais. Quando foi entre fevereiro e abril, eu passei praticamente esse tempo todo sem postar nada. Eu trabalhei num projeto de 3 meses para uma empresa na Espanha e, sem brincadeira, foi, acho que, a pior experiência profissional da minha vida, assim. Tinha a questão do fuso horário também, que não ajudava, porque me cobravam fora do horário de trabalho e eu já acordava com ansiedade, assim, já acordava com mensagens duríssimas que eu recebia de cobranças mesmo do pessoal de lá. Isso me fez muito mal, a ponto de eu precisar parar a minha vida inteira. E aí foi quando eu praticamente parei com vagas e parei com o LinkedIn por 2 meses e meio a 3 meses. E, putz, respeitei meu tempo, não estava bem para fazer isso, voltei devagarinho depois e hoje já consegui retomar bem, da forma que eu me sinta confortável, tanto no meu dia a dia quanto me posicionando lá no LinkedIn. Tem algumas coisas que eu sei que eu posso melhorar, então eu ainda sou muito polêmico e infelizmente eu não consigo evitar polêmicas, porque eu gosto de me meter nisso, né? Então, às vezes eu faço algum tipo de comentário um pouco mais ácido, dou uma indiretinha lá no LinkedIn, às vezes Uhum. eu acabo fazendo isso com o maior cuidado possível, porque eu sei que é uma rede, eu nem gosto de dizer que a gente precisa lidar com uma rede 100% profissional, porque a gente pode também ser quem nós somos no dia a Uhum. dia, falar sobre os nossos valores, da nossa forma de se comunicar. Então, eu sei que isso pode ser feito lá, mas ainda assim tem que ter um cuidado a mais, né? Eu digo cuidado a mais que, na verdade, deveria ter não só no LinkedIn, mas em outras redes, assim. Então, hoje a minha noiva, por exemplo, ela vê muito conteúdo do Instagram, porque ela também trabalha com redes sociais, e Uhum. ela sempre fala, eu vi um comentário assim, assim, assado. Eu falei, amor, ignora esses comentários do Instagram. Você não tem que estar vendo comentário do Instagram, não. Porque hoje as redes, elas, no geral, estão dando muita voz a pessoas que acho que não entenderam ainda o limite, né? Uhum. Dessas questões assim de opinião, de opiniões, de falas. Então eu tento ter muito cuidado com isso no LinkedIn, mesmo não deixando de ser quem eu sou. E pelo menos eu acho que isso é algo que me conecta, sabe? Assim, a outras Total. pessoas, porque eu tento ser mais autêntico por lá, não tento ser um robozinho como eu era no começo, que eu Aham. disse assim. Ah, eu acho que eu era Então, também, viu? Eu entendo isso que pois você tá é, falando. Acho que todo mundo, tipo assim, até todo porque mundo. você não sabe o que você tá fazendo, então você tenta seguir alguma parada mais assim, tipo, um beabá, né? Uma parada mais, entre aspas, Assim, robótica, assim, um negócio mais garantido. E aí acho que conforme você vai fazendo, né? Criando uma marca pessoal ali, fazendo uma coisa que as pessoas se identificam, você vai se soltando, né? Também. Acho que é parte do processo, mano. total. E acho que isso é pra tudo, assim. Quando eu comecei a trabalhar com jogo, eu sentia que eu tinha que fazer muito o arroz com feijão, né? Do game design ali. O que todo mundo fala o tempo inteiro, sem questionar nada, enfim, né? Seguindo só o básico ali, né? Ah, é o core Uhum. loop, é o estado do flow, aquelas coisas que todo mundo fala o tempo inteiro em todos os livros, né? A parada. E aí, com o tempo, conforme você vai fazendo mais jogos, passando por mais experiências, você vai vendo que tem muitas nuances dentro desses conceitos, tem muitas coisas. Em vez de escrever o GDD num documento ali, um textão, isso não faz sentido. Eu vou fazer num Figma para minha equipe já com exemplos visuais e protótipos animados. Eu vou botar um GIF aqui, vou fazer um negócio diferente e vou simplificar a comunicação. Aí você vai evoluindo. Acho que assim como o conteúdo ali, quando você está desenvolvendo um jogo falando do game design, mas acho que programador, modelador, todo mundo deve passar por isso de algum jeito, né? Total, assim, hoje, até puxando disso, hoje, pelo menos quando eu testo muitos jogos, inclusive eu entrei agora numa campanha já para a semana que vem com o pessoal da Mido, para testar um alpha que eles estão lançando, e eu vejo muitos jogos que eu sinto uma falta de personalidade maior, assim.
Eu vejo que são jogos que foram, obviamente, de certo modo, de modo algum eu vou julgar isso, porque eu sei que muitos projetos estão sendo feitos para aprendizado, para você testar em engines ou para testar alguma funcionalidade nova, então é natural ter isso, mas eu vejo que muitos jogos lançados, muitas versões finais, não tem muita personalidade hoje, sabe? E pelo menos eu imagino que para qualquer projeto na vida, como tu disse, quando a gente coloca realmente quem nós somos naquilo, não precisa você amar o que está fazendo, mas dá uma identidade, sabe? Ao que você está desenvolvendo, independente do que seja, se é para produção de conteúdo, se é para um negócio que você está fazendo, para um jogo que você está desenvolvendo, para um projeto que você está liderando, para qualquer coisa na vida, para um almoço que você está fazendo. Então, para absolutamente tudo, eu acho importante a gente colocar, nem que não seja nossa, mas o que a gente acredita, por exemplo, mas colocar algum tipo de personalidade ou identidade. E eu vejo que falta muito isso nos jogos hoje, assim, até falei agora sobre umas tendências que eu vejo para 2025 e eu imagino que muitos modelos de jogos que há uns anos atrás eram os favoritinhos, né, do público, como mundo aberto, por exemplo, vão começar a perder espaço, justamente porque eles estão ficando muito genéricos, estão ficando sem uma personalidade. Para mim, um dos jogos que mais teve personalidade nos últimos anos foi Horizon. É um jogo que, putz, tem muita identidade naquilo. É um jogo que tem muita lore, é muito rico em tudo, tem uma cultura nova. Eu imagino um mundo vivo daquele jeito, sabe? Eu imagino aquilo existindo realmente na vida real. Então, acho que quando a gente vê um jogo assim, independente do tamanho, né? Pode ser um jogo indie, um jogo AAA, o que seja, a gente se conecta muito mais. E voltando agora para a produção de conteúdo, é a mesma coisa. O que gera conexão é essa identidade, sabe? E pelo menos hoje eu sinto muita falta disso. Total. Nossa, concordo 100%, mano. Da hora demais, João. Acho que, pô, foi uma aula aqui, assim, da sua vivência, tudo que você falou, assim, acho que a galera que tá pensando sobre vai poder entender um pouco mais da mente de quem já tá fazendo há bastante tempo, de todas as coisas que passaram e acontece quando você tá criando conteúdo e mexendo com jogos. E, mano, eu queria encerrar de novo te agradecendo pelo seu tempo, por tudo que você passou de visão, por se abrir com a gente aqui agora. Tenho certeza que muita gente vai se identificar. E é legal ver que uma pessoa assim, igual você, que tem um alcance da hora, que lá na parada do Faviacon lá que saiu, você tava no número 1 do ranking, parabéns, inclusive, que mesmo assim a gente tem várias questões, não é porque você tá em primeiro, segundo, terceiro, enfim, você tem visibilidade que você não passa dificuldade, que você não tem dúvida do que você vai fazer, todo mundo passa isso do menor pro maior, né? Não importa. E cara, eu queria encerrar, além de te agradecer, pedir uma recomendação do homem que platina muitos jogos, recomendação de jogo pra galera. E se você quiser recomendar alguma outra coisa além de jogo também, o espaço é seu, agradecer, mandar um salve, querer deixar alguma coisa aí, eu deixo nos links aí da descrição do podcast. E obrigado de novo, tamo junto. Beleza. A minha recomendação, eu platinei no mês passado. Foi a primeira vez que eu joguei Gris. Então, Bom, não sei bom, se todo bom, mundo bom. teve a oportunidade. Cara, que jogo é esse? Eu, só de falar, já dá calafrio aqui, um arrepio absurdo. Foi a melhor trilha sonora que eu vi na minha vida. E eu amo trilha sonora de jogos, assim. Então, acho que, como experiência total, até como eu falei no começo, não é muito meu estilo. Eu não jogo muito games de plataforma, mas esse me pegou de jeito, assim. Então, é uma recomendação que eu dou. Pra quem gosta de terror também, eu recomendo muito Layers of Fear, mas jogar com atenção. Eu vou recomendar que você siga o João no LinkedIn. E se você quiser jogar alguma coisa, eu recomendo que você procure jogos brasileiros independentes também. Tem muitos aí. Ah, vou recomendar um, vai. Vou recomendar o Mullet Mad Jack, que é um brasileiro aí muito maneiro, muito frenético, bem, bem louco. Então fica essa recomendação aí. E é isso. Obrigado, João, pelo seu tempo. Obrigado você que ouviu até aqui. E bom dia, GD.